Olá! Nessa unidade, veremos dois temas importantes. Um deles é a função social da empresa e o outro a empresa no direito da concorrência. Muitos que se deparam pela primeira vez com a ideia de função social da empresa apresentam um certo estranhamento, mas que logo vai embora, porque basta seguir a lógica idealizada pela nossa Constituição. A ideia de função social vai se projetar sobre outros direitos, inclusive sobre a liberdade de contratar, o que traz discussões sobre a boa-fé, o equilíbrio contratual e a justiça material. É nesse contexto, como uma decorrência necessária do reconhecimento da função social da propriedade e da função social do contrato, que a função social da empresa foi ganhando relevância, na medida em que aumentava o reconhecimento da empresa como instituição fundamental, não só no aspecto econômico, mas também no político e no social. A função social da empresa se consolidou a partir do momento em que a função social da propriedade projetou seus efeitos sobre os bens de produção, que tem sua estrutura alterada para assumir compromissos e obrigações com empregados, consumidores, com a comunidade como um todo. O patrimônio da empresa não pode estar comprometido somente com os interesses dos sócios, mas também com os interesses da coletividade. É justamente nesse cenário que a função social ressalta que o fim da empresa é o de proporcionar benefícios para todos os envolvidos diretamente com a atividade e também para com a coletividade. É por esse motivo que há considerável ação do legislador nos assuntos descritos pelo artigo 170 da Constituição Federal, já estudados na unidade 1, para que se garanta a concretização dos princípios da ordem econômica, muitas vezes através de uma regulação jurídica específica. É o que podemos observar, por exemplo, sobre as normas de proteção da concorrência e de repressão estatal sobre os atos que são praticados por detentores de poder econômico, normas que tutelam o princípio da livre concorrência conforme previsto no artigo 170 da Constituição. Essa proteção pode ser notada quando se promove o objetivo de oportunizar um nível de oportunidade que garanta a liberdade dos agentes econômicos que desejam ingressar ou se manter no mercado, ou quando se assegura aos consumidores menores preços em função da liberdade de escolha e da difusão do conhecimento econômico. Os princípios da ordem econômica constitucional estão conectados à função social da empresa, já que tem por objetivo ampliar os interesses que devem ser protegidos e atendidos por meio da atividade empresarial, se traduzindo em importantes parâmetros para o direito societário como um todo. Qualquer que seja a dimensão que se dê à função social da empresa, é importante compreender que ela deve ser compatibilizada com o princípio da manutenção da empresa, na medida em que a subsistência rentável da sociedade empresária é uma condição para a realização de qualquer outro interesse. Sem que exista a empresa, não será possível a realização da sua função social, com a geração de empregos e o pagamento de tributos, por exemplo. Assim, a manutenção da empresa não pode ficar sujeita à vontade ou aos interesses de determinados sócios, de credores ou de qualquer outro grupo, pois o que predomina aqui são os interesses que dependem da atividade empresarial. Também nesse mesmo aspecto, que se coloca a importância da defesa da concorrência para garantir as condições de equilíbrio entre vários interesses, a disputa das empresas pelo mercado, a defesa dos direitos do consumidor, a saúde das economias nacionais, que no caso, a brasileira é que nos importa. Garantir um ambiente competitivo saudável é uma tarefa complexa. A concorrência é um processo realizado por determinados agentes econômicos e se caracteriza pela busca de vantagens que podem ser obtidas através de estratégias empreendidas com o objetivo de gerar ganhos, mesmo que esses ganhos sejam temporários. A livre concorrência é um dos fundamentos basilares da ordem econômica, que determina a repressão ao abuso do poder econômico que visa eliminar a concorrência, dominar mercados e aumentar arbitrariamente os lucros. Diante de tamanha relevância, o artigo 170 da Constituição nos traz a previsão de punição para os atos praticados contra a ordem econômica. E para o cumprimento da norma constitucional, é necessária a existência de uma estrutura capaz de fiscalizar a ordem econômica e impedir as práticas anticoncorrenciais ou abusivas. Para isso, existe a Lei 12.529 de 2011,
a Lei da Defesa da Concorrência, chamada por muitos de Lei do CAD, que vai merecer atenção especial e uma leitura atenta nos seus artigos 1º ao 5º, que tratam das infrações à ordem econômica, do 31 ao 36, e quanto ao controle dos atos de concentração, o artigo 88. A finalidade da norma concorrencial é a de prevenir e reprimir as infrações contra a ordem econômica, que se estrutura na liberdade de iniciativa e na livre concorrência. A lei também reestrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência, definindo seus órgãos integrantes e suas competências dentro do contexto da defesa da concorrência. Entre outros pontos, a lei estabelece a forma de implementação da política de concorrência no país, dispondo sobre a competência dos órgãos encarregados de zelar pela prevenção e repressão de abusos do poder econômico. Muitos profissionais do direito atuam exclusivamente com o direito concorrencial, que é um campo de trabalho promissor dentro do direito empresarial, que envolve uma atuação tanto por parte da atividade empresária, no campo privado, quanto por parte da administração pública, através de órgãos administrativos de regulação e controle, se caracterizando como uma área de conhecimento importante e estratégica. O estudo da empresa e da sua função social, assim como do direito concorrencial, é de importância ímpar e garante diferencial, sem perder de vista que os temas são recorrentes em todas as provas das carreiras jurídicas e da OAB. Portanto, estudá-los não é uma opção, mas sim uma necessidade. Não deixe de estudar todo o conteúdo da sua disciplina. Um abraço e bons estudos!